O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nesta mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Nós já estamos nesse meio do Advento e que é o tempo em que nós preparamos para a chegada de Jesus. E João foi aquele que mais de perto falou de Jesus, como temos visto nas reflexões anteriores. Ele veio como aquele que veio preparar o caminho do Senhor, endireitar as veredas, aplanar, acertar os buracos, para que Jesus possa passar, para que a gente possa preparar o nosso coração para acolher bem a Jesus. É preciso ouvir bem aqueles que nos orientam. E quantos João Batista estão à disposição nossa, pois vêm falar em nome de Jesus para que a gente o acolha. Esse tempo do Advento em que nós rezamos em cima disso, sobretudo a novena de Natal, nos faz preparar bem. E quando nós falamos no Natal, nós devemos pensar: como que eu vou preparar o nascimento de Jesus? Não importa tanto se eu não tenho o presépio, se eu não vou montar. Claro que é um simbolismo muito grande que a gente deve preservar. Não me importa quase nada o que eu vou comprar, o que eu vou ganhar. Isso simplesmente é um tempo de confraternização, mas nós fazemos a festa do aniversariante de Jesus, mas a gente que quer ganhar presente, troca de presente, eu vou dar porque eu sei que eu vou receber. Isso é o que menos importa. O que nós devemos é preparar o nosso coração. O presépio é uma boa maneira, sim. A novena de Natal, os símbolos próprios do Natal, porque há símbolos que Deus me livre, né? Porque não dizem nada do Natal. Pode lembrar o tempo, o dia, mas não o Natal de Jesus. E como João é aquele que veio preparar o caminho de Jesus, ele mesmo não se sabe se ele conhecia Jesus pessoalmente, tanto que quando Jesus começa a pregar, João manda os seus discípulos a Jesus perguntar se era ele o que eles esperavam ou se deveriam esperar por outro. Jesus nem respondeu assim: sou eu. Mas ele curou pessoas
E depois de curar diversas enfermidades, leprosos, aleijados, cegos, e pregava a boa nova, ele falou: agora vocês digam a João Batista que os cegos recuperam a vista, os surdos ouvem, os mudos falam, os leprosos são purificados e os pobres ouvem a boa nova. Pronto. Quem poderia fazer isso melhor do que o Messias? Se eles esperavam, o Messias é aquele que era esperado. Se eles esperavam um, aí vem esse nome Messias, e que ele faz isso, chegou. E quando João falava no deserto e tudo aquilo que devia fazer, quando Jesus se apresenta, ele mostra: eis o Cordeiro de Deus. Quer dizer que ele já estava antes preparado, porque ele já falava que deve vir alguém depois de mim. Depois desse pronunciamento dos seus discípulos que ouvem de Jesus, é claro, quando vê Jesus, ele mostra Jesus para os outros. Quantas vezes nós ouvimos falar de Jesus? E daquilo que nós ouvimos, o quanto que nós falamos, o quanto que nós repassamos para os outros, que nós anunciamos a boa nova, que nós procuramos lutar pela recuperação da saúde dos outros. Vamos assumir o nosso compromisso e fazer isso que é a vontade de Deus e fazer o bem, que Jesus só veio fazer o bem. Não só aquelas coisinhas com água com açúcar, mas o que ele fazia para valer. Muito bem a todos. Vamos agora levar nossa prece ao bom Jesus, como aquele que veio para tirar os nossos pecados. Novena ao Senhor Bom Jesus, pela Igreja de Deus, a fim de que ela seja conhecida e respeitada por todos, rezemos ao Bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nós. Pelos dirigentes do povo de Deus, a fim de que eles sejam dóceis às inspirações do Espírito Santo, rezemos ao Bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas autoridades, a fim de que elas promovam realmente o bem comum das comunidades, rezemos ao Bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos pais e mães de famílias, a fim de que elas exerçam cristamente a missão que receberam de Deus, rezemos ao Bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos rapazes e moças, a fim de que na crise da juventude não perca de vista os valores cristãos, rezemos ao Bom Jesus. Pelas famílias, a fim de que elas, no modo de levar a vida, dê um autêntico testemunho de vida cristã, rezemos ao Bom Jesus. Por aqueles que nos pediram para rezarmos por eles, a fim de que tenha paz e tranquilidade na vida e viva na graça de Deus, rezemos ao Bom Jesus. Por aqueles de que alguma maneira estão sofrendo, a fim que aceitem o sofrimento com resignação cristã e ofereçam o sofrimento pela sua salvação e salvação de outros, em união com o sofrimento de Cristo, rezemos ao Bom Jesus. Por aqueles que já faleceram, a fim de que tenham encontrado a salvação definitiva, rezemos ao Bom Jesus. Por nossa comunidade, aqui reunida na fé e na caridade, a fim de que o Bom Jesus nos atenda em nossos pedidos, rezemos ao Bom Jesus. Oração ao Senhor Bom Jesus.
Ó meu Senhor, bom Jesus, que estais na Basílica de Congonhas, braços abertos para acolher com paternal bondade os vossos devotos e derramar sobre todos a plenitude da vossa misericórdia. Eis-me aqui aos vossos pés, para vos oferecer, com tributo de minhas homenagens de adoração, o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos meus pecados, que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade em ouvir a súplica daqueles que até de longínquas paragens se dirigem a vós com fé e confiança. Incomensurável é a vossa compaixão, Senhor. Animado por tantas provas de ternura paternal, lanço-me aos vossos pés, implorando a graça que desejo. E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a quem o bom Jesus nada recusará, por vossa intercessão, alcançai-me esta graça, ardentemente vos peço. Amém.